Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre individualização da pessoa, certo? Vamos analisar algumas disposições do Código Civil quanto ao domicílio, também quanto ao nome, né? Assim como algumas disposições da Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, certo? Vamos lá, então. Destacando, então, os três assuntos que iremos discorrer sobre hoje: estado, domicílio e nome, né? Lembrem que estamos tratando de formas de individualização da pessoa, certo? O estado significa a posição jurídica que a pessoa ocupa no seio da coletividade, né? É o modo particular de cada um, né, de existir. Alguns autores dividem os tipos de estado em estado individual, outros chamam de físico, né? Estado familiar e estado político, né? Estado político, por exemplo, é um assunto que vocês certamente tratarão no curso de Direito Constitucional, né? E diz respeito à posição nossa, né, como membro, como integrante de uma sociedade politicamente organizada, né? E neste caso, o seu estado político seria ser brasileiro, que pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Detalhes disso vocês verão em outro curso, né? Ou brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, né? O estado familiar diz respeito à posição que você ocupa no seio da família, né? Então, o seu estado civil, por exemplo, comumente utilizado por aí em formulários, em contratos, né? Casado ou solteiro, né? Diz respeito ao estado familiar. O fato de você ser filho, ser genro de alguém, cunhado, pai, etc., né? Tudo isso diz respeito ao seu estado familiar e são circunstâncias que ajudam na sua individualização, né, na sua identificação, tá? E o estado físico ou individual, né? E aí diz respeito, e aí se refere à sua constituição orgânica, né? Maior ou menor, capaz ou incapaz, né? Observem que são informações que geralmente são prestadas quando você vai celebrar algum negócio jurídico, né? Quando você tem que preencher algum formulário, algum contrato, né? Então você coloca lá o Zé da Silva, brasileiro, casado, ou solteiro, maior, enfim, né? Uma expressão bastante utilizada e que nem todo mundo conhece, diz respeito ao estado individual ou estado físico, né, da pessoa, é a seguinte: menor púbere ou menor impúbere, né? Então, o que significa isso? O menor púbere seria, em tese, né, o que está na puberdade, né? Acho que é um jeito fácil de memorizar esse. Menor púbere é o menor que está na puberdade. Quando você lê em algum lugar menor púbere, está se referindo a um relativamente incapaz, a alguém que tem mais de 16 anos e menos de 18. Né? Se você encontrar algo dizendo que fulano é menor impúbere, né? Impúbere, aí em tese ele sequer alcançou a puberdade, claro que o estado físico real não corresponde necessariamente a isso, né? Mas é uma expressão bastante utilizada até hoje, né? Então, o menor impúbere é aquele menor absolutamente incapaz, é o menor de 16 anos, né? O menor púbere é o relativamente incapaz, ele tem entre 16 mais de 16 e menos de 18 anos, certo? O domicílio, né? O domicílio é um assunto extremamente importante para todo o curso de direito, né? Porque ele define, por exemplo, vocês vão encontrar no próprio Código Civil várias disposições que tratam do domicílio como sendo algo que define competência, né?
Então, onde propor ação, isso está lá no CPC, no Código de Processo Civil, né? Onde propor ação, né? Onde os pagamentos devem ser efetuados, enfim, que lei que vigora em determinada situação, né? Sempre essas disposições, e vocês verão isso no decorrer do curso de Direito, no curso de Direito das Sucessões, por exemplo, no Direito das Obrigações, né? no curso de Direito Contratual, né? Lá no curso de Processo Civil também, no de Processo Penal a mesma coisa, no de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho, idem, né? No de Direito Tributário, sempre vocês ouvirão falar sobre domicílio, né? E é por isso que estudaremos aqui o domicílio, né? Que pode ser voluntário ou necessário. O domicílio necessário, alguns chamam de domicílio legal, né? Voluntário, o próprio nome está dizendo. Voluntário porque parte da vontade da pessoa. Você escolhe o seu domicílio, certo? Mas, professor, não é sempre assim? Não. Existem pessoas que possuem o chamado domicílio necessário ou domicílio legal. Há quem fale até de domicílio forçado, né? E por que isso? Porque a lei estabelece, nós vamos ver esses casos agora, a lei estabelece onde que é o domicílio da pessoa, certo? Existem uns casos específicos e nós veremos isso. O domicílio voluntário, alguns autores dividem em geral e especial, e fazem isso apenas pelo seguinte: o domicílio especial é aquele que também parte da vontade das partes, né, da vontade da pessoa, né, mas é estabelecido num contrato. Né, num contrato. Então, as partes estabelecem o local onde querem ver cumpridas as obrigações referentes daquele contrato. Esse é o chamado domicílio voluntário especial. E o geral são todos os demais, certo? Vamos ver agora alguns artigos do Código Civil que tratam desse assunto domicílio, tá? Então vamos lá. O assunto oficialmente começa no artigo 70 do Código Civil. E lá diz: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, observem que existem dois elementos que compõem o conceito de domicílio, certo? O elemento objetivo e o elemento subjetivo. Né? Como assim? Primeiro, observem que para definir domicílio, né, o legislador optou por utilizar a residência, né? Mas não basta a residência, né? É necessário que haja residência com ânimo definitivo, daí o elemento subjetivo. Então, qual é o elemento objetivo? Né? Objetivo, algo que é fácil de se apurar, inclusive, é a sua fixação em algum lugar, a sua radicação, a sua fixação em algum lugar. É a sua residência, né? E o elemento subjetivo é o ânimo de lá permanecer, né? E você demonstra esse ânimo de lá permanecer de acordo com os fatos, vivendo lá, né? Santiago Dantas dizia algo assim: o domicílio é o lugar onde, de uma maneira bem simples até, onde se presume que a pessoa se encontra, né? Onde se presume que você vai encontrar determinada pessoa, né? Então, é o lugar em que você exerce geralmente os seus negócios, seus contratos, onde você é sócio de um clube, onde você fez conta, fez empréstimo ou pagou não, fez empréstimo ou ou celebra contratos, etc. Né? É a sua sede, digamos assim. É isso que é o domicílio. Mas é importante que saibam que o domicílio é composto, a definição dele é composta de dois elementos: o objetivo, que é a fixação em algum lugar, que seria a sua residência, e o elemento subjetivo, que é a vontade de lá ficar. Né? E a vontade de lá ficar, o ânimo de lá permanecer, né? de lá estar permanentemente, você demonstra através das circunstâncias, do fato, né? De fatos da sua vida, certo? O código não tratou, né? O legislador não adotou
no Brasil, a unidade domiciliar, né? Você não tem apenas um domicílio. Aliás, pode ter apenas um, mas pode ter vários, e o legislador deixou isso bem claro no Código Civil, né? Você não precisa ter apenas um domicílio, né? É possível que você tenha mais, é possível que você tenha, além do domicílio residencial, né, em que se leva em conta a residência, também o domicílio profissional, como alguns chamam, né? Olha o que diz o artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. E no mundo de hoje isso é muito comum. Não dá para você restringir, impedir que uma pessoa tenha mais de um domicílio, né? Quantas pessoas trabalham em vários lugares? Quantas pessoas vivem em mais de um lugar, né? Então, se você tiver diversas residências onde viva alternadamente, né, todas elas podem ser consideradas, todos esses locais podem ser considerados seu domicílio, né? Atenção para pegadinhas de concursos públicos, para aqueles que gostam de fazer, de participar, ou de ingressar, ou de se submeter a concursos públicos, né? Que eles trocam esse alternadamente por sucessivamente, né? E aí confunde. Lugares onde sucessivamente você viveu não são todos considerados seu domicílio, né? Por quê? Porque eu vivia na rua X, né? Número X. Mudei meu domicílio para a rua Y, número Y. Depois mudei para a rua Z, número Z. Então, observem que são residências onde sucessivamente eu vivi, né? Não são todas consideradas meu domicílio. A partir do momento que eu mudei, a primeira deixou de ser. Mudei para a terceira, a segunda deixou de ser, certo? Agora, se eu vivo alternadamente nesses lugares, eu posso sim ter mais de um domicílio, tá? O artigo 72 diz que é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, olha lá o que eu disse, né? O lugar onde esta é exercida, né? É aí que alguns dizem a sede negocial, a sede de negócios da pessoa, né? Se você exerce alguma profissão, o lugar onde você a exerce pode ser considerado seu domicílio, né? Para os negócios, para as relações jurídicas lá realizadas, certo? Olha o parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem, né? Então, eu posso ter, às vezes, mais de uma profissão, né? Ou exercer a mesma profissão em lugares diferentes, né? Cada um desses lugares será considerado meu domicílio para os negócios que eu realizar em cada um desses lugares, certo? É isso que está dizendo o artigo 72, tá? Vejam o que diz o artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Então, olha só, observe que existem pessoas que não têm residência habitual, né? Seja por conta de uma profissão, seja por ser uma pessoa em situação de rua, por exemplo, um morador de rua, né? Não tem uma residência habitual. Alguém que trabalha num circo, né? Pronto, é alguém que não tem residência habitual, está uma semana aqui, uma semana acolá, outra semana em outro lugar, né? Então, um artista circense é uma pessoa que não tem residência habitual. O que o Código está deixando claro no artigo 73 é que não se admite que uma pessoa não tenha domicílio. Mesmo a pessoa que não tenha uma residência habitual, né, o seu domicílio será o local onde ela estiver, o local onde ela for encontrada. Tá? Quanto à mudança de domicílio, que é algo que eu comentei rapidamente, né? Muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de mudar. Ora, se no conceito de domicílio existem dois elementos, o objetivo e o subjetivo. O objetivo é a sua fixação em algum lugar, né? É o lugar onde você está lá, sua fixação, sua residência. E o subjetivo, a fixação é o objetivo. O subjetivo é o ânimo de lá permanecer, né?
Para mudar de domicílio, você precisa levar os dois elementos, precisa também ter os dois elementos presentes, né? Então, você transfere a sua residência com a intenção manifesta de o mudar, né? Mas como que eu demonstro uma intenção manifesta de mudar, se é que um dia vai precisar demonstrar algo assim, né? Simplesmente, se você colocar um caminhão de mudança em frente à sua casa, está evidente a intenção de mudar de residência e, consequentemente, alterar o seu domicílio, tá? A pessoa jurídica também tem domicílio, né? Então, o 75 trata disso, dizendo que o domicílio da União é o Distrito Federal, é a sede da nação nossa, da República Federativa do Brasil, está lá, né? Dos estados e territórios são as respectivas capitais, né? Lembrando que não temos mais territórios, né? No territórios federais no Brasil, né? A Constituição de 88 transformou 2 em estado e incorporou, salvo engano, de Fernando de Noronha no estado de Pernambuco, né? Mas, enfim, o domicílio do município é o lugar onde funciona a administração municipal, né? E das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Então, observem que uma pessoa jurídica, quanto às pessoas jurídicas de direito público interno, não há dúvida. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, observem que o legislador estabeleceu que o domicílio delas é onde funcionarem as diretorias, as administrações, ou seja, onde você encontrar as pessoas que estão gerenciando aquela pessoa jurídica, né? Ou também pode ser domicílio especial das pessoas jurídicas, né? Aquele escolhido, aquele apontado no estatuto ou nos atos constitutivos da pessoa jurídica, no contrato social da pessoa jurídica, né? No estatuto de uma fundação, né? Então, lá também consta onde é a sede e onde que é, portanto, o domicílio da pessoa jurídica, né? O parágrafo 1º desse artigo permite a pluralidade de domicílios também em relação à pessoa jurídica, né? Olha só, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados, né? Então, e é muito comum uma pessoa jurídica ter diversos estabelecimentos, né? em lugares diferentes, né? Então, cada um desses lugares é considerado domicílio da pessoa jurídica para os atos praticados nesses lugares, tá? Eu disse que existia o também chamado domicílio necessário ou domicílio legal, né? Porque até agora tratamos do domicílio voluntário, né, das pessoas naturais, né? Mas existem casos em que a lei entendeu por bem, o legislador entendeu por bem, fixar um domicílio, né? Então, o domicílio, nesse caso, decorre de imposição da lei, né? É por isso que é chamado de domicílio legal ou domicílio necessário, ou alguns ainda chamam de domicílio forçado, né? Porque é a lei que está impondo, ok? Olhem o que diz o artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Essas pessoas têm domicílio necessário, ou seja, têm um domicílio que é imposto pela lei. E onde fica o domicílio delas? Está no parágrafo único. Olha só. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Então, o lugar em que exerce permanentemente, né? Não temporariamente as suas funções. O do militar, olha lá, o domicílio do militar é onde servir. E se ele for da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo não é o militar da Marinha, certo? O marítimo é o funcionário de um navio privado, certo? De um navio particular, né? Então, o domicílio do marítimo é onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir
a sentença, certo? Então, aliás, lembrando de concursos públicos, né? Aqueles que gostam de prestar concursos públicos, atenção também para as pegadinhas em cima desse artigo, que são várias, né? Principalmente, por exemplo, a que confunde o militar da Marinha com o marítimo, né? Então, vocês encontrarão por aí, isso se repete nos concursos, é incrível isso, né? Militar, o domicílio do militar da Marinha é onde o navio estiver matriculado. Está errado, esse é o domicílio do marítimo. Né? Às vezes dizem o contrário. O domicílio do marítimo é a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Não, esse é o domicílio do militar da Marinha. Tá? E, por fim, ainda sobre domicílio, o artigo 78 estabelece que nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Então, esse é o chamado domicílio voluntário também, porque parte da vontade da pessoa, né? Mas é especial. Alguns falam até domicílio contratual, né? Mas ele ocorre quando as partes num contrato, né, especificam, numa das cláusulas desse contrato, né, o domicílio onde elas pretendem cumprir os direitos e obrigações resultantes daquele contrato. Né? Então, às vezes, vem lá no final, as partes elegem o foro da comarca da cidade e tal, né, para nele serem dirimidas todas e quaisquer divergências decorrentes do cumprimento desta avença, né, ou deste contrato. Ou seja, as partes estão escolhendo, né, um local para exercitar e fazer cumprir os direitos e obrigações resultantes daquele contrato. Se eu lhe vendo algo, você comprou algo de mim, e nós estabelecemos num contrato que se você não me pagar ou se eu não lhe entregar a coisa, né, nós devemos discutir isso na comarca tal, né, comarca de São Paulo, né, no foro da capital. Pronto, então é lá que, se você não pagar, é lá que eu devo propor a ação cobrando. Né? Vocês vão perceber também que, às vezes, existem cláusulas abusivas em se tratando de relação de consumo, por exemplo, né? Em que o domicílio escolhido é distante, é de difícil acesso para o consumidor e, muitas vezes, isso dificulta até o exercício de seus direitos. E essas cláusulas abusivas podem ser, evidentemente, tornadas, anuladas pelo Poder Judiciário. Né? Mas vocês estudarão isso melhor em outros cursos. Vamos falar um pouco do nome agora. Tá? O nome também é algo que identifica, que ajuda em nossa identificação, certo? Então, o nome é um atributo da nossa própria personalidade. E eu destaquei esses artigos do Código Civil, artigos 16 a 19, apenas para demonstrar que o nome está tratado no Código Civil também como um direito da personalidade, né? Direito da personalidade, os direitos da personalidade serão estudados, né? Esse assunto será estudado em aula posterior, né? Ainda dentro desse curso, né? Mas é importante destacar que, dentre esses direitos da personalidade, está o nome. Né? Então, vocês já viram, no início desse curso, quando estudamos pessoa natural, que a personalidade civil da pessoa, né, que é aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações, ela começa com o nascimento com vida. Né? Então, na verdade, essa personalidade civil que tratamos lá, quando falamos de pessoa natural, ela é uma condição para você adquirir direitos, certo?
Os direitos da personalidade, né, dentre os direitos que o ser humano tem, né, alguns são inerentes à própria pessoa, né? Então, são aqueles inatos, né, com os quais você já nasce, né? São inalienáveis, são imprescritíveis, né? Então, pensem assim, que esses direitos da personalidade, né, eles têm, digamos, por objeto atributos do ser humano, né? Atributos físicos, psíquicos, morais, do próprio ser humano, da própria pessoa em si, né? Inclusive no que diz respeito às suas projeções na sociedade, né? São poderes que o ser humano exerce sobre a sua própria pessoa, sobre a sua própria vida, né? Estamos falando aí, gente, de direitos da personalidade, de direito à vida, de direito à integridade física, de direito ao seu corpo, né? De direito de dispor do seu corpo em vida ou após a morte, com limitações, evidentemente, né? Estamos falando de direito à privacidade, de moral, de honra, de imagem, né? Enfim, de várias outras coisas, inclusive do nome, certo? O artigo 16 do Código Civil diz que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, certo? Então, toda pessoa, gente, tem direito ao nome e isso está bastante claro aí no Código Civil, né? O prenome é aquele que vem primeiro, né? Então, eu tenho o meu nome, né? Fernando Frederico de Almeida Júnior. O meu prenome, neste caso, seria Fernando Frederico, seria um prenome composto, né? Um prenome duplo, né? E o meu sobrenome seria o Almeida, né? Professor, e como chama o Júnior? Né? Ele é sobrenome também? Não, o Júnior tem também o nome, que é agnome. Essa é a denominação dada para Júnior, filho, neto, sobrinho, né? É o agnome. Agora, obrigatoriamente, um nome tem que ter prenome, né? Ele é composto pelo prenome e pelo sobrenome, certo? E vocês vão perceber que muitas vezes a própria legislação chama o sobrenome, por exemplo, de apelido de família. Chama o sobrenome de nome, porque se prenome é o que vem primeiro, prenome é o que vem antes do nome. A própria terminologia está dizendo isso, prenome. Né? O teu nome de família seria o que a gente chama hoje de sobrenome. Mas o Código Civil adotou o mais conhecido, né? Que é o prenome e o sobrenome. Né? Diz o artigo 17 que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Eu transcrevi esses artigos para mostrar como a legislação protege o nosso nome, né? Mesmo que alguém não tenha intenção de lhe prejudicar, a intenção de lhe difamar, né? Não importa a intenção da pessoa, ninguém pode usar o teu nome ou o nome de outra pessoa, né? Numa publicação ou numa apresentação teatral, por exemplo, né? Numa representação, né? Se está expondo aquela pessoa ao desprezo público, né? Às situações vexatórias, a vergonha, a humilhação, né? Olha o artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial, em hipótese alguma, né? Não só o nome alheio, como a imagem, né? Também, né? Não é possível se utilizar de um nome que pertence a alguém, né? Numa propaganda comercial sem que esse alguém tenha dado autorização, né? Se não deu autorização e o nome foi utilizado, ou até mesmo a imagem, que veremos lá quando formos tratar na aula de direitos da personalidade, né? Se for utilizada, pode propor ação pedindo indenização
porque vai ganhar, certo? O artigo 19, por fim, diz que o pseudônimo adotado para atividades lícitas, né, atividades permitidas pela lei, goza da proteção que se dá ao nome. Então, é comum se utilizar pseudônimos. Temos autores na literatura brasileira conhecidos e que são famosos pelo pseudônimo, né? O que está dizendo o artigo 19 é que o pseudônimo tem a mesma proteção que o nome, certo? Mesmo não sendo um nome registrado no cartório de registro civil quando você nasce, né? Até porque o artigo 16 diz que toda pessoa tem direito ao nome e que nesse nome estão compreendidos o prenome e o sobrenome. Não diz lá pseudônimo, né? Até porque se dissesse, você ao nascer já teria que receber um pseudônimo, né? E não é o caso. Então não é possível, não é necessário, obrigatório você ter um pseudônimo. Mas o que o código deixa claro é que o pseudônimo também tem a mesma proteção que o nome, certo? Eu penso ser importante agora a gente destacar alguns artigos, algumas disposições da Lei 6.015 de 73. E por que isso? Porque se trata da Lei de Registros Públicos e ela trata do nome. O assunto nome, eu diria, não está organizado num capítulozinho simples, assim, né? Bem delimitado. Está um pouco espalhado, né? Então, nós vamos pegar alguns artigos agora e fazer uma análise, inclusive quanto à possibilidade ou não de alteração do nome, né? Então, vamos lá. Diz o artigo 39 o seguinte: tendo havido omissão ou erro de modo 39 da Lei 6.015 de 73, certo? Tendo havido omissão ou erro, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura, ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Então, e aí só para completar eu explico junto. O artigo 40 diz, fora da retificação feita no ato, né, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos artigos 109 a 112 desta mesma lei 6.015 de 73. Então, vejam só. O que se pensa acerca desses artigos? Você nasceu seu filho, certo? Você foi ao cartório de registro civil, né, ao registro civil de pessoas naturais para registrá-lo, certo? Então levou lá a declaração de nascido vivo, né, que o médico lhe entregou. É uma declaração em que ele deixa claro que aquela criança nasceu viva, né? Aliás, detalhes sobre essa declaração, inclusive, você encontra na própria Lei 6.015 de 73, certo? Tem uma interessante, por exemplo, lá no artigo 54 da Lei 6.015, né, num dos parágrafos, que diz que o oficial do registro ele não pode recusar essa declaração de nascido vivo, ou devolvê-la, ou solicitar que ela seja alterada, né? Simplesmente porque ela não contém, por exemplo, o nome do recém-nascido ou o nome do pai, né? Então, por quê? Porque é algo que pode ser suprido lá na presença daquelas pessoas que estão lá registrando, né? O pai ou a mãe, certo? Então, a ideia é não atrasar o registro, né? Mas voltando aqui, então nasceu o seu filho, você foi ao cartório foi ao registro civil para registrar o seu nascimento, né? Apresentou a declaração lá, deu o nome, etc. O oficial do cartório lhe mostra a certidão. Às vezes ele imprime um rascunho para você dar uma conferida, né, o registro, e às vezes ele vira a tela do computador, né, para você e olha, dá uma olhada aqui, tá tudo ok, é esse o nome mesmo, o nome dos pais, etc. Tal, né? Confere tudo. Você está tão contente com o nascimento do teu filho que você não confere direito, né?
e fala, tá ok, pode imprimir aí, pode me dar a certidão que eu vou comemorar o nascimento do meu filho. Imagina que isto tenha acontecido comigo, tenha acontecido comigo. Então, meu pai foi fazer isso, pegou a certidão. Quando ele chegou na esquina, já tinha saído do registro civil, saiu lá na calçada, né, lá na esquina da rua, ele já pegou a certidão, resolveu ler, aí ele percebeu que estava tudo errado. Né? Tava lá, por exemplo, ao invés de Fernando Frederico de Almeida Júnior, o cara, na hora de digitar, comeu alguns R's, né? Por exemplo, ficou Fernando Federico, né? De Almeida, e esqueceu de colocar o Júnior, enfim, tá errado, precisa ser alterado, precisa ser retificado, né? E aí meu pai volta no cartório, né? E o que está dizendo o 39 é que essa alteração pode ser feita lá, naquele momento, logo em seguida, né? Mas, né? Antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, antes de outro registro. Então, se a gente analisar fria e literalmente o artigo 39, se quando meu pai voltou ao cartório para tentar realizar a correção do registro, a retificação do registro, um outro já fez o registro, o que estava atrás na fila, por exemplo, pronto, não pode mais. Mas não é que não pode e não vai conseguir nunca mais, não é isso, né? É claro que vai conseguir, mas o artigo 40 diz que fora dessa retificação feita naquele momento, qualquer outra só pode ser feita nos termos dos artigos 109 a 112. Então vamos para esses artigos. Na verdade, os que interessam desses são o 109 e o 110 neste momento. Né? Olha só, o artigo 109 diz assim: quem pretender que se restaure, supra, 109 da mesma lei 6.015, certo? Supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 dias que correrá em cartório. Observe que o 109 está exigindo que o pedido seja judicial, perceberam? Porque ele menciona lá que o juiz o ordene. Então, se você quiser alterar o seu nome, retificar, corrigir algo, né, você precisa pedir para o juiz. Essa é a regra. Mas olha o 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público. Nos casos de, e aí o que interessa para a gente nesse momento é o inciso 1, erros que não exijam qualquer indagação, para a constatação imediata de necessidade de sua correção. Então eu penso, por exemplo, que no caso, neste exemplo bobinho que eu dei aqui, do meu pai tentando me registrar e fazendo tudo errado, né? O Fernando Federico é um erro que não exige alta indagação, né? A necessidade de correção está evidente, né? Então eu acho que é algo que um simples requerimento meu junto ao cartório, né, junto ao oficial do registro, mas eu preciso desse requerimento, preciso dizer para ele lá o motivo, o que aconteceu, né? E aí eu posso sim, poderia sim alterar, poderia sim corrigir, né? Existem várias situações, várias mesmo, em que você pode alterar o seu nome, certo? Não só corrigir. Por exemplo, corrigir, o erro de grafia, por exemplo, é algo muito comum para alterar nome, né? Corrigir o sobrenome de alguém, né? Porque o sobrenome da família toda termina com I e o seu termina com E, né? Pronto, é algo para corrigir. Ou ainda que seja um erro mais crasso, mais evidente, mas ainda que seja um erro ortográfico, isso é perfeitamente possível de ser alterado, né? Existem ainda outras possibilidades de alteração, né? Algo muito comum, por exemplo,
é a inclusão do sobrenome materno, né? Por conta da histórica discriminação contra a mulher, né? O sobrenome que era passado aos filhos era apenas o sobrenome paterno, né? Então, eu, por exemplo, eu só tenho o sobrenome do meu pai, não tenho da minha mãe, né? Agora, olha que interessante, eu tenho um agnome, não tem? Porque eu sou Júnior. Então vamos lá, vamos relembrar. Meu nome é Fernando Frederico de Almeida Júnior, tá? O sobrenome da minha mãe é Beiro, certo? Então eu quero acrescentar o sobrenome da minha mãe ao meu, né? Se eu acrescentar o sobrenome materno ao meu nome, né? É consequência natural dessa alteração, né? Excluir o agnome, porque o agnome ele existe apenas para diferenciar as pessoas, né? Então, para eu não ter o mesmo nome que meu pai, eu fui chamado de Fernando Frederico de Almeida Júnior. Isso demonstra que eu sou filho dele, né? Se eu acrescentar o sobrenome da minha mãe, Fernando Frederico Beiro de Almeida, não tem mais por que ser Júnior, né? Então, quando você acrescenta o sobrenome da mãe e tem um agnome, é consequência natural você desse acréscimo do sobrenome materno, você eliminar o agnome, né? E existem outras situações que autorizam a alteração do nome, né? Então, vejam só, olha o que diz o artigo 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Então, o artigo 56, ele está dizendo, olha, que o interessado, aquele que quer alterar o nome, ele pode fazer isso, atenção, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, né? Então, a interpretação que eu faço desse artigo 56, junto com o 57 que nós vamos ler agora, né, é de que é mais fácil alterar o nome teu, né, o teu nome, nesse primeiro ano, nesse período. Vejam só o que diz o 57. A alteração posterior de nome, ou seja, olha só, o 56 diz que o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade, ele pode alterar o seu nome. Só não pode prejudicar apelido de família. O que é o apelido de família? É o sobrenome, certo? Depois desse um ano, né, é isso que está dizendo 57, somente por exceção, então, somente excepcionalmente, né, e motivadamente. Ora, ao ler esse início de frase de artigo no 57, né, eu já penso o seguinte, bom, se após esse prazo de um ano, depois que eu atingir a maioridade, a alteração é excepcional e tem que demonstrar o motivo, será que eu posso afirmar, então, que dentro desse prazo de um ano eu não preciso tanto assim de motivo? É uma interpretação que eu faço, vocês não precisam concordar com ela, né? Mas eu penso que sim, certo? Agora, eu preciso esperar atingir a maioridade para poder alterar o meu nome? Não, eu posso alterar antes, né? Existem situações que conduzem, que lhe expõem ao ridículo, por exemplo, as situações vexatórias, e eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Que exigem, que forçam a alteração do nome, o quanto antes, né? Situações, por exemplo, e aí não é questão de expor ao ridículo, mas que essa eu vou mostrar depois num outro artigo. Mas hoje, por exemplo, se discute, até um pouco menos hoje, né, a questão do transexual, né, aquele que é transexual e quer alterar o seu nome, né? Então, o João que quer chamar Maria, ou o contrário, né? Isso é possível? Mas precisa fazer a cirurgia de redesignação, de alteração de sexo? Não, não precisa. Né? O Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que não é necessária a realização de cirurgia para que você possa alterar o seu nome, né? E registrar, alterar lá no registro civil.
né? Enfim, são situações que eu vou lembrando e vou comentando com vocês, certo? Olha o parágrafo 1º do 57, mais uma possibilidade. Poderá também ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Isso é muito comum, né? Você acrescentar ao seu nome, como tem até um outro artigo que trata aí, o seu apelido público, por exemplo, né? O nome pelo qual você é conhecido, né? Então, é possível. O Lula, por exemplo, não nasceu Lula, é Luiz Inácio da Silva. Ele se transformou, ele alterou para Luiz Inácio Lula da Silva. A Xuxa não nasceu Xuxa, né? É Maria das Graças Meneghel, né? E ela passou a se chamar Maria das Graças Xuxa Meneghel, né? Então, acrescentou aí no nome um apelido público notório, né? Olha o parágrafo 7º do 57. Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior que levará em consideração a cessação da coação ou da ameaça que deu causa à alteração. Olha aí, mais um motivo para alterar o nome, né? Quando você é testemunha de algum crime, está sendo ameaçado, né? Está sofrendo uma coação, ou você ou a sua família, né? Então, se demonstra isso para o juiz determina a alteração do nome, né? É claro que ele não vai constar lá, é isso que está dizendo aí, no registro civil, né? Lá no seu registro de nascimento original, né? Que o Zezinho passou a se chamar João por conta de ameaça. Pô, aí não adianta, porque aí não esconde a pessoa. Alguém vai lá e consulta e vê isso, né? E aquele que quer continuar ameaçando ou coagindo, né? Então não pode ter menção a isso, né? Ao novo nome, tá? Olha uma outra colocação interessante. Parágrafo 8º de 57. O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos parágrafos 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, é comum. Você, a sua mãe casa novamente, seu pai morreu, sua mãe casa novamente, né? E você acaba criando um relacionamento forte, até como se fosse pai mesmo, né? Com o seu padrasto, né? É possível você incluir no seu nome, né? O sobrenome do seu padrasto, certo? Precisa da concordância dele, evidentemente. E não pode prejudicar o seu sobrenome original, né? Esse é sempre protegido, certo? Vejam mais uma colocação. O 58 diz: o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Está aí o artigo que fundamenta a inclusão de apelidos públicos notórios no nome, né? São os exemplos que eu mencionei aqui, o Lula, Xuxa, tem um monte por aí, né? Aliás, a alteração de nome também é possível, estou lembrando aqui, com um casamento ou com a união estável, né? Ou até mesmo com a separação ou o divórcio ou a dissolução da união estável, né? Porque no momento em que você se casa, por exemplo, você pode adotar o sobrenome do cônjuge, né? O marido adotar o da mulher adotar o do marido adotar do marido, né? Enfim, um pode adotar do outro ou ninguém adotar sobrenome algum, mas é possível alterar o nome nesse caso, ou seja, trazendo para você, para o seu nome, o sobrenome do outro, né? E quando se separa, ou se divorcia ou se dissolve a união estável, também é possível alterar, porque é possível retirar esse sobrenome, né? O parágrafo único do 55, vejam o que ele diz. Interessante, hein? Os oficiais do registro civil
não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Então, olha só, esse artigo, ele está dizendo que o próprio oficial, o rapaz que trabalha lá no registro civil, né, ele tem o direito, né, ou até o dever, né, de impedir, de não registrar prenomes que exponham a pessoa a situações vexatórias. Se ele se recusa a registrar um nome qualquer lá que você apresentou, né? E você insiste nisso, ele vai remeter o caso ao juiz, né? Para que o juiz aprecie e autorize ou não. Depende da análise do caso concreto. Eu lembro, logo que as Torres Gêmeas caíram lá nos Estados Unidos, eu lembro de uma notícia, de ler algo nesse sentido, né? De alguém que foi registrar o filho e não conseguiu registrar, e essa era a notícia, simplesmente essa. Mas não sei como terminou, porque tudo foi remetido ao juiz, terminava assim a notícia. Mas a pessoa foi registrar o seu filho e colocou lá Bin Laden da Silva. E aí, o oficial falou, não, eu não registro esse nome. Não, mas eu insisto, eu já gostava do Bin Laden antes dele derrubar as Torres Gêmeas e tal, e não sei o quê. Isso eu li num jornal, numa notícia, né? Não sei se depois conseguiu registrar ou não, eu penso que não, né? Se eu sou o juiz, não deixaria, né? Mas, enfim, eu acho que é possível, acho não, está claro isso no parágrafo único do 55, é possível ao oficial do registro impedir o registro de nomes suscetíveis de expor a pessoa a situações vexatórias, de expor ao ridículo, né? Eu vou terminar essa aula dando alguns exemplos para vocês. Prestem atenção nisso, certo? São nomes reais, nomes oficiais extraídos dos arquivos do INSS. Um dos autores que tratam desse assunto em seu livro trouxe essa relação. Então, são nomes oficiais, não são nomes inventados, certo? Alguém, para estar no arquivo do INSS, alguém apresentou o seu RG, ou o seu CPF, lá com esse nome, devidamente registrado. Então, vejam só. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Esse é o nome da pessoa. Acho até que ele preservou o sobrenome, né? Porque parece que tem um Oliveira lá pro meio, né? Mas pensa numa pessoa calma, né? Acho que é esse. Bom, olha só. Oceano Atlântico Linhares. Aricleia Café Chá. Céu Azul do Sol Poente. Olha o nome do cara. Né? Céu Azul do Sol Poente. Qual que seria o sobrenome aí? Então, essas pessoas, o oficial do registro, penso eu, teria como impedir isso. Né? Não fez, porque passou, conseguiu registrar. Essas pessoas, lembrem do que eu li lá no parágrafo único do 57. Não permite, do 55, né? Não permite a alteração. Né? Não está escrito lá que você que tem um nome que lhe expõe ao ridículo pode alterá-lo, mas diz que o oficial do cartório pode impedir. Ora, se o oficial do cartório, do registro civil, pode impedir o registro de nomes que exponham o seu portador ao ridículo, é evidente que o próprio portador, a própria pessoa exposta, também pode pedir alteração com fundamento no mesmo dispositivo legal. Certo? Vejam mais nomes. Leão Rolando Pedreira. Pedrinha Bonitinha Silva. Olha só esse. Último Vaqueiro. Neide na Vinda na Volta Pereira. Veja só, será que sofreu bullying esse, né? Joaquim Pinto Molhadinho. Antônio Noites e Dias. Sebastião Salgado Doce. Amin Amou Amado. Gente, são nomes reais, né? Vejam mais. Dezêncio Feverêncio de 85. Esse estava absolutamente sem imaginação, os pais.
né? Porque ele não tinha como pôr nome, nem pensou em nenhum nome, nem quis usar o próprio sobrenome, e pôs uma data, né? 10 de fevereiro de 1985. Não era para ter registrado um nome desse. Né? Cadê o sobrenome aí? A não ser que o sobrenome do pai seja 85, mas acho difícil. Né? Casou de calças curtas. Eu estou imaginando o momento em que o padre, ou o pastor, ou o presidente da cerimônia pergunta se o senhor casou de calças curtas, quer casar com fulana de tal. Né? Cada situação, viu? Olha, Odete Destemida Correta. Antônio Dodói, esse deve ter nascido doente. Né? Inocência Coitadinho. Olha outro sem imaginação aí. Antônio, 13 de julho de 1917. Cadê o sobrenome desse cara? Né? Esse deve ser o irmão gêmeo dele, né? Ou nasceu na mesma data lá. João da mesma data. Esse pulou pouco o carnaval, vejam só. Lança perfume rodometálico da Silva. Remédio amargo. Restos mortais de Catarina. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Esse nome eu ouvia desde pequeno, eu sempre achei que fosse mentira, né? Que fosse inventado, e não, é um nome retirado dos arquivos do INSS. Sossegado de Oliveira. Janeiro, fevereiro de Oliveira, março. Acho que era o período que ele tinha que nascer. Né? Sun Tian. Esse até deve ser certamente um nome oriental, né? E que tem uma razão, tem uma lógica. Né? É que a pronúncia dele pode ser que exponha a pessoa a situações complicadas, né? Porque é um sutiã. Né? Graciosa Rodela Dálio. Antônio Carnaval Quaresma. Luciferino Barrabás. Maria Passa Cantando. Essa nasceu fácil. Né? Vitória Carne e Osso. Deve ter sido magrinha quando recém-nascida. Né? Manuelina Terebentina Capitulina de Jesus do Amor Divino. Rolando pela escada abaixo. Né? Deve ser quando aconteceu o parto dessa pessoa. João, cara de José. Nasceu muito parecido com o tal de José, esse aí. Né? Himeneu Casamentício das Dores Conjugais. Meu Deus. Né? E, por fim, o Kumio Tanaka, que também tem uma origem oriental, certamente, mas é que pronunciado de maneira rápida e com a separação do ditongo aí, né? Então gera uma situação que pode ser constrangedora, né? Kumio Tanaka, certo? Então, são nomes reais que são exemplos de pessoas que, do meu ponto de vista, poderiam muito bem pedir a alteração do nome por estarem sendo expostas a situações ridículas, vexatórias, certo? Eis a aula de hoje, então, alguns breves comentários sobre as formas de individualização da pessoa, ok?